Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo assim, uma questão interessante sobre assíntotas. Uma questão que vi então num teste, que era a questão que me pareceu assim mais complexa. Bem, a questão é a seguinte: uma função f de domínio R+, sabemos então que a reta de equação y igual a 2x menos 1, isto é extremamente importante, é exatamente uma assíntota do seu gráfico, da função f. Seja g uma segunda função também de domínio R+, definida como g de x igual ao quociente entre f de x menos x ao quadrado, a dividir então por x. Prove que a reta de equação y igual a x menos 2 é então a assíntota do gráfico da função g. Bem, eu vou-vos transmitir aqui algumas notas que vocês nestas questões terão de tomar especial atenção. Dizem-me aqui que de uma função f, de domínio R+, sabemos que y igual a 2x menos 1 é exatamente a assíntota do seu gráfico. Vocês, quer dizer, quando vos dão exatamente a equação de uma assíntota e depois a seguir dão uma outra função, quer dizer, g neste caso, onde anda para lá a função f e depois tem assim sobre x e coisas assim do género, deverão logo tomar atenção a estes pontos. É que se me dão aqui a equação desta assíntota oblíqua de f, eu vou pensar aqui nas fórmulas do declive e da ordenada na origem. Vocês têm que saber isto, quer dizer, relativamente ao declive de uma assíntota oblíqua de uma função, este declive é calculado através do limite com x a tender, quer dizer, eu vou generalizar para mais ou para menos infinito, de f de x sobre x. Quer dizer, é assim que vocês calculam o declive de uma assíntota não vertical. Relativamente à ordenada na origem, ela também tem assim um limite, é dada exatamente por um limite, que é o limite quando x tende para mais ou menos infinito, exatamente de f de x menos mx. Quer dizer, estas são então as duas fórmulas que vocês deverão saber, estes dois limites, para então efetuarem um cálculo quer do declive, quer da ordenada na origem de uma assíntota não vertical. Bem, mas aqui este caso é diferente, porque aqui este caso já me dão a equação da assíntota. Então o que é que eu consigo extrair daqui? Reparem que, quer dizer, pelo que me dizem, o declive é 2, o m é igual a 2. Então se o declive é 2, eu vou tirar assim aqui um limite. Quer dizer, eu vou tirar assim um limite quando x tende, neste caso, quer dizer, se a função só existe em R+, o único limite, o declive, quer dizer, o limite tem que ser quando x tende para mais infinito, não faz sentido ser para menos se a função, a sua existência apenas existe em R+. Exatamente se é a função f, então de f de x sobre x, isto é a fórmula então do declive, este limite, visto que o declive é 2, este limite é exatamente igual a 2. Vou também tirar exatamente o limite que eu consigo extrair daqui através da ordenada na origem. E então diria que o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x menos mx, se o m é 2, se o declive é 2, então menos 2x, este limite é exatamente igual a menos 1. Reparem que dão uma equação da assíntota oblíqua e eu extraí estes dois limites. No exercício em si, estes limites que eu extraí aqui irão funcionar como limites notáveis, ou seja, se eu estiver aqui a calcular um limite e apanhar exatamente estas estruturas, apanhar f de x sobre x, eu posso dizer que é exatamente igual a 2, e se apanhar f de x menos 2x, é exatamente igual a menos 1. Ou seja, para este exercício, estes dois limites aqui a laranja funcionarão como limites notáveis. Sempre que vos dão a equação de uma assíntota oblíqua, pensem nisto, ok? Bem, seja g então agora outra função, domínio também R+, definida como g de x igual ao quociente entre f de x menos x ao quadrado sobre x. Prova então que a reta de equação y igual a x menos 2 é então a assíntota do gráfico de g. Reparem que temos aqui uma assíntota não vertical, quer dizer, uma assíntota oblíqua, que terá assim esta forma, y igual a mx mais b, e então eu vou determinar exatamente o declive desta assíntota através desta forma, mas obviamente tratando da função g, e depois a ordenada na origem tratarei exatamente este limite. Bem, vamos então operacionalizar isto. O declive então desta assíntota será então dado pelo limite quando o x tende, neste caso só faz sentido para mais infinito, porque o domínio da função é R+, exatamente de g de x sobre x.
O que quer dizer que terei então um limite com x a tender para mais infinito. Vou então substituir aqui g de x pela expressão que tenho. Não é por ter isto, andar para aqui f de x e não sei o que eu não vou fazer. Vou agir da mesma forma. Isto não é diferente, é exatamente a mesma coisa. Então vou aqui substituir o numerador exatamente pela expressão da função g, ou seja, f de x menos x tudo ao quadrado, a dividir então por x e depois dividirei então por x. Reparem aqui, posso aplicar então aqui, posso fazer aqui a divisão, pensarem assim na técnica do pneu, aí está então o limite com x a tender para mais infinito, exatamente de f de x menos x ao quadrado, a dividir então x vezes x dá-me x quadrado. Bem, eu para trabalhar aqui este limite, eu não posso fugir ao que tenho. Eu tenho aqui estes limites e estes funcionam como limites notáveis. Ou seja, a minha ideia para resolver este caso do declive passa por manipular esta expressão de forma a conseguir encontrar estes limites que para este exercício funcionarão como os meus limites notáveis. Bem, o que é que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma divisão de duas potências, onde ambas estão ao quadrado. Então eu posso aplicar aquela regra das potências que se eu tiver assim a quadrado a dividir por b quadrado, isto é a mesma coisa que ter a sobre b, tudo ao quadrado. Bem, então fico com o limite, com x a tender para mais infinito, fazendo então aqui esta aplicação, ficarei então com f de x menos x sobre x, exato, depois tudo ao quadrado. Agora, vou aplicar aqui uma propriedade dos limites. Vou aplicar, porque o limite da potência é a potência do limite. Ou seja, eu posso passar este limite aqui para dentro da potência e depois elevar o resultado do limite ao quadrado. O limite goza dessa propriedade. Depois aqui no interior, aqui nesta fração, vou dividir aqui a fração pela diferença. Okay? Então isto ficaria assim com, vou ter aqui elevado ao quadrado, e fica então com o limite quando x tende para mais infinito, e vou então partir esta fração, ficaria aqui com o limite de f de x sobre x, reparem que eu tenho este limite, e depois menos o limite quando x tende para mais infinito, e reparem, partindo, tenho que levar com o mesmo denominador, ok? X sobre x. Bem, vou então fazer o cálculo, aqui, isto ao quadrado, cuidado. Bem, este limite aqui, o limite f de x sobre x é igual a 2, é exatamente igual ao declive desta assinta da função f. Então ficaria aqui com 2 menos o limite de x sobre x, quer dizer, x sobre x cancela e é exatamente igual a 1, Então fico com 2 menos 1 ao quadrado, o que isto me dá 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Ou seja, e o extraio, então que o declive desta assinta oblíqua da função g é exatamente igual a 1. Quer dizer que o meu m é exatamente igual a 1. O que está de acordo com a prova que temos que fazer. Repara, se tenho x menos 2, quer dizer que o declive ali é exatamente igual a 1. Vamos agora partir para o cálculo então da ordenada. Da ordenada na origem. Okay? O b é então dado pelo limite, neste caso quando x tende obviamente para mais infinito, a função só existe para r mais, de g de x menos mx, mas se o m é 1, então ficarei apenas com g de x menos x. O que será igual então ao limite com x a tender para mais infinito, g de x vou voltar a substituir pela expressão, ou seja, terei então f de x menos x, isto então ao quadrado, a dividir por x e agora menos x. E terei então que colocar assim aqui parênteses na diferença, de forma a fazer o cálculo do limite. Bem, eu nunca me posso esquecer dos limites notáveis que eu tenho, que é então, quer dizer, para este exercício, estes limites que eu estou a dizer que são notáveis, estes aqui só são válidos como notáveis para este exercício, ok? Porque dão uma equação daquela assinta, dizem-me que o declive é 2 e a ordenada na origem é menos 1. Então eu extraio estes limites que só serão verificados para este exercício. Okay? Então eu tenho estes dois limites, quer dizer, tenho o limite de f de x sobre x que é igual a 2 e tenho o limite de f de x menos 2x, onde este limite é exatamente igual, pelo que me parece, a menos 1. Deixem-me só confirmar.
Exato, f de x sobre x está certo. E ambos, obviamente, a tenderem para mais infinito. Estes dois limites funcionarão como limites notáveis no cálculo desta ordenada na origem. Bem, olhando assim para este limite, o que é que eu posso fazer? Bem, eu vou tentar, por exemplo, colocar tudo sobre a mesma fração, e então ficaria com um limite, com x a tender para mais infinito, e então colocando assim tudo, quer dizer, coloco aqui assim o denominador 1 e multiplico por x. E então ficaria com o seguinte, quer dizer, vou ficar com uma única fração, onde o denominador será exatamente x, aqui fica exatamente igual, f de x menos x ao quadrado, menos, quer dizer, x vezes x dá então x quadrado. Tudo bem. Agora, o que é que eu vou fazer? Qual é que é a minha ideia? Quando olhei para isto, vi aqui algo engraçado, porque reparem que aqui em numerador eu tenho que de alguma forma arranjar aqui o f de x sobre x, né, que aqui, quer dizer, está assim quase, eu apenas tenho que dar aqui uma manipulaçãozinha. Talvez precisemos também deste. O que é que eu pensei? Vocês aqui têm duas hipóteses, quer dizer, aquelas que me passaram pela cabeça, para não existir mais. Eu tenho aqui um quadrado de um binómio, então eu poderia aplicar então o desenvolvimento do binómio. Isto porquê? Porque este menos x ao quadrado vai dar mais x quadrado e cancelava-me aqui com este x quadrado, e depois talvez ficasse assim com algo um pouco mais fácil do que se apresenta. Essa seria uma hipótese, abrirem isto para o quadrado do binómio. Mas a outra que se está a passar assim na minha cabeça, quando eu vi isto, é exato, eu tenho aqui uma diferença de quadrados, não é? Eu tenho tenho assim aqui um a quadrado menos um b quadrado, onde este a quadrado menos b quadrado é possível criar aqui uma fatorização, porque é um caso notável, de a mais b vezes a menos b. Onde exatamente este f de x, este aqui, deixa-me só colocar assim aqui vermelho, quer dizer, este f de x menos x, isto, está a funcionar exatamente assim como o a aqui do caso notável, e este x, está assim a funcionar como o b. Então eu vou colocar aqui a fatorização, e então ficaria com a seguinte igualdade. Está então o limite com x a tender para mais infinito. Vou então aplicar assim um caso notável. A mais b, reparem que a é f de x menos x, isto é o meu a. Vou adicionar b é exatamente x, então vou adicionar aqui x, e depois vou então multiplicar por a menos b, que seria ter f de x menos b, que é x, então menos x, e isto então tudo a dividir por x. E agora eu vou simplificar o que tem ali em numerador, ou seja, isto seria igual ao limite com x a tender para mais infinito. E agora simplificando, repara aqui que menos x mais x cancela e fica exatamente f de x vezes, e aqui ficas com f de x menos 2x sobre x. Agora repara exatamente nos limites notáveis que tens para este exercício. O limite de f de x sobre x é igual a 2, repara f de x sobre x, e depois o limite de f de x menos 2x é igual a menos 1. Então está mesmo a pedir que eu faça aqui a partição do limite pela multiplicação. Ou seja, isto ficaria então aqui com um limite, com x a tender para mais infinito, exatamente aqui dividindo os limites pelo produto, ficaria então aqui f de x sobre x, vezes então o limite. Repara que na separação do produto não precisa, quer dizer, isto é a mesma coisa, tens f de x sobre x vezes só isto. Se fosse uma soma, tens de manter o mesmo denominador nas duas frações. No produto, não. Okay? Se tiveres, por exemplo, para que percebas a ideia, se tiveres, por exemplo, 2 vezes 4 a dividir por 3, isto é a mesma coisa que ter 2 terços vezes 4, ou seja, a separar isto, não colocas aqui o 3. Quer dizer, separas isto mesmo pelo produto, quer dizer, 2 a dividir por 3 e depois vezes 4, imagina que 4 é sobre 1, né? Repara que se fizeres a multiplicação, voltas aqui ao caso inicial. Apenas tens que, quando partes pela soma ou pela diferença, é que tens de ter duas frações, ou 3 ou 4, depende das somas que tenhas, com o mesmo denominador. No produto, não. Ou seja, isto fica, aqui o x fica com o f de x, porquê? Porque eu estou a olhar aqui para os tais limites notáveis, né? O f de x menos 2x não tem nada sobre x, né? Eu não vou mandar para esse, fica no f de x.
Então depois ficas aqui com um limite, quando x tende para mais infinito, e ficas exatamente com f de x menos 2x. Repara que isto está aqui, são estes limites. F de x sobre x é igual a 2 e f de x menos 2x é igual a menos 1. Quer dizer que este limite, isto aqui vai dar 2 vezes, e este é igual a menos 1, que é exatamente igual a menos 2. O que isto me implica então que o meu b seja igual a menos 2. E se b é igual a menos 2 e m é igual a 1, que estava calculado aqui em cima, exato, e m é igual a 1, quer dizer então que a equação da minha assinto oblíqua será exatamente 1x, ou seja, x menos 2, como queríamos demonstrar. Era mesmo isto, certo? Era mesmo esta a equação que queríamos demonstrar. Exato. Y igual a x menos 2 é então a cinta oblíqua da função g. Fica então aqui a sugestão de resolução, espero que tenham percebido, não era assim uma questão muito fácil e gosto muito de vos ajudar. Um grande abraço. Ok?